Hoje vamos falar do homem em três dimensões. Vos lembrar de que este ensino despertar tem como objetivo de despertar a humanidade no fogo relatado no livro de Mateus 25:41, onde diz o seguinte: todos aqueles que seguem Satanás, assim como Satanás e os seus anjos, após essa vida terrena, vão para o fogo que não se apaga. De salientar que não é o objetivo, ou não foi o objetivo de Deus de pôr o homem no fogo eterno, no inferno neste caso. É que o homem, pela vontade e escolha, é que escolha para seguir Satanás. E que quando segue Satanás, logo automaticamente vai para o fogo interno. Existem pessoas que ainda estão dentro da igreja, mas no lugar de seguir o evangelho, eles seguem o pai da mentira, que é Satanás. Não adianta, irmão, estar na igreja sim, mas se não obedece, não vai nos caminhos adequados que são preferidos por Deus, não vai escapar este fogo interno. Entretanto, voltando no nosso tema, o homem em três dimensões, vamos ver a primeira dimensão do homem, o espírito do homem, relatado no Gênesis 1:26 até 28. Onde Deus, se façamos o homem, se formos a ler esse livro aqui, Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Muitos trazem heresias aqui no sentido de que Deus é que havia feito outra humanidade e é a razão quando ele pronuncia esses pronunciamentos de que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele estava reunido com outra humanidade. Isso é uma pura mentira. Devo te despertar a atenção de que Deus, no plano dele, no projeto dele para com a humanidade, nunca ele tem reunido com a humanidade. Ele reúne com Jesus, ele reúne com o Espírito Santo. E é aquilo que aconteceu aqui. Quando ele próprio Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E muito menos também não reúne os planos dele para a humanidade com os anjos. Atenção, os anjos são mais intelecto com relação ao homem. Agora, essa parte que também tenho que frisar. É igual quando ele disse, deixamos e confundamos a língua do homem. Porque eles estavam construindo um torre lá em Babel e Deus não tinha o conhecimento e Deus ficou desagradado. E logo teve essa reunião com Jesus, teve essa reunião com o Espírito Santo, onde ele disse que deixamos e confundimos a língua. E aconteceu mesmo. Estamos a falar vários idiomas, porque Deus havia já confundido a idioma que havia se unificado o povo de Babel. O objetivo de Deus ter criado o homem é de que tinha que haver o segundo embaixador aqui na Terra, tendo em conta que o primeiro embaixador foi o Lúcifer, quando falamos sobre a existência de Lúcifer aqui na Terra, referenciando no livro de Gênesis, digo eu, Ezequiel 28, e vimos esse troll dele quando ele estava aqui fazendo os negócios, e ele foi rebelde. Entretanto, ele queria que houvesse algo que soasse a voz em dar a glória a ele mesmo, próprio Criador. E daí onde já criou o homem para fazer soar a voz dele, dando louvor ao próprio Deus. Quando se fala de imagem e semelhança, significa a vida natural de Deus. A primeira dimensão, que é o Espírito, quando já o projeto ficou maduro, é quando veio introduzir o Espírito dele, próprio Deus, no corpo físico,
onde automaticamente surge a segunda pessoa, que é a segunda dimensão, que é a alma. E quando Deus sopra na pessoa física, neste corpo nosso, automaticamente houve a fixação da segunda pessoa, que é a alma. E logo o homem ficou a alma vivente. Porque o espírito que Deus introduziu na pessoa física veio fixar, veio instalar a alma. Isto é, a pessoa, concretamente quando se fala de pessoa, é o espírito, é a alma de uma outra maneira. Recordar que quando Jesus estava a fazer as suas ministrações, um grupo lhe perguntou, na lei de Moisés, quando um homem morre, sem ter filhos com essa mulher, era de ser seguido por um outro homem, do irmão, do falecido, para ver se poderia ter mais filhos. E esse sucedeu até 7 irmãos morreram todos sem ter filhos com a única mulher. Queremos saber, na sua vinda, Jesus Cristo, e esta mulher será mulher de quê? E Jesus logo frisou de que não haverá casamento. Não haverá aquela relação conjugal. Todos serão como os anjos. Isto estamos a dizer de que aquela pessoa, alma, aí, na vinda de Jesus Cristo, mesmo após a morte, questões de sexo, não sexo, estou no ensino, tenho que falar assim mesmo. Não existe na pessoa, diretamente lá no espírito, não existe. O corpo tem esses atributos que tem a ver, digo, os órgãos, para conseguir procriar. E a natureza que nós somos semelhantes com Deus é lá no espírito, porque Deus é assexuado. Não tem sexo, porque ele não tem o objetivo de se procriar. E mesmo os anjos também não se procriam. E essa razão, não existe anja. Existem pessoas de uma forma distorcida, de uma forma de tentar atrapalhar jovens, raparigas, digo assim, vocês bonitos como anja. Não existe anja, não. Porque o objetivo de pôr dois seres opostos é que tem que haver uma relação sexual. Mas aqui nos anjos não existe. É daquilo que o homem, após esta vida, não há de ter esses atributos fisicais que nós já temos para conseguirmos procriarmos. Quando falamos de que o homem devidamente é o espírito, se formos lermos o livro de Gálatas 5, 16 até 22, vamos ver de que a pessoa pode produzir bons frutos, isto porque o pensamento está ligado junto com o cérebro, está ligado junto com a pessoa no espírito. A pessoa, porque é lá no interior, ele pode produzir boas obras, conforme que está a ser relatado no Gálatas 5, começa de 16 e salta, vai para o 22. Havemos de ver as obras produzidas pela essa pessoa que está lá dentro. E a alma é como uma placa de um telefone, onde quando se diz que o telefone se estragou, os mestres podem ir verificar o que está em problema dentro da placa. Ao passo que o espírito, que é a primeira dimensão do homem, é igual a um cartão de comunicação que se introduz no telefone. Quando se introduz no telefone, vai-se
encaixar numa parte aí na placa. Quando deixa de funcionar, de haver comunicação, o telefone, é quando o dono do telefone tira aquele cartão. Já não há comunicação. Agora, para dizer de que quando a pessoa já é dita, já morreu, é porque Deus tirou a primeira pessoa, o primeiro homem, que é o Espírito. Quando Deus já tira aquele fogo da vida que é o Espírito, deixa de respirar a pessoa. Já não tem nada a fazer. Atenção, quando Deus tira o Espírito que introduziu neste corpo aqui, o funcionamento da segunda pessoa, que é a alma, já não existe. E essa razão, lá no Eclesiastes 9, aí, diz que todos os que morreram jamais já têm aquele amor, jamais já tem aquela rigorosidade, aquela ira, já não tem nenhum atributo, nenhuma ação terrena eles têm a ver com isso. Isto porque o dono tirou a alma, tirou o espírito, tirou o fôlego. Aqui na alma aqui, quando a pessoa fala de que é como uma placa de um telefone, em que quando há um problema, os mestres vão procurar saber o que está em problema na placa, então eles consertam. Eles consertam enquanto o cartão ainda está aí, ainda não está morto. Agora, na parte da alma, quando há um problema, está a adoecer, agora a única forma para aliviar é a oração. Adicione também com a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus, quem recebe é a pessoa que está dentro deste corpo aqui. Em algum momento a pessoa dorme e sonha voando. Dorme, sonha a pregar. Mas como pode ser? A pessoa dormiu, mas está a sonhar fazer alguma coisa. É aquela pessoa que está dentro deste corpo físico. Em algum momento dorme e sonha a ser picado. Quando é picado, o corpo aqui, aliás, quem é picado é a pessoa que está dentro deste corpo aqui. E vai refletir aquele dor neste corpo fora. Ele foi picado, a pessoa dentro, pelos demônios. Os demônios lutam muito mais quando a pessoa físico, quando é atacado pelos demônios, não quer esta pessoa física, quer essa pessoa que reside neste corpo aqui. E essa razão, quando a pessoa morre, fica cadáver. Os demônios já não têm nada a ver com cadáver, não. Porque já saiu a pessoa que estavam a procurar. Vamos na terceira dimensão do homem, que é o corpo. E o corpo é o material físico em que está em contato com o mundo físico. Ele consegue ver o que o mundo físico traz e transmite para a pessoa lá dentro de que há isto aqui. Agora, a pessoa, alma, é que através do sistema nervoso é que vai codificar se aquilo que você, pessoa físico, viu no mundo físico dá para fazer ou não. A pessoa física recebe a palavra de Deus, recebe o evangelho e logo transmite para a pessoa espiritual. E a pessoa espiritual dá o despacho, sim, pode fazer. Em algum momento, recebe coisas que não têm nada a ver com a vida de Deus.
não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vê coisa de dono e vê a intenção de roubar. Quando vê a intenção de roubar, transmite para o corpo, digo, para a alma. A alma, quando faça uma análise, que não, isto aqui não. Porque o meu objetivo aqui é de obedecer, é de fazer tudo do bom. Isto porque, no final das contas, eu e você vamos ter a recompensa, dependendo das obras que vamos exercer aqui. Só que o corpo, porque é daqui da terra, é o dono deste mundo aqui. Só que não, eu sou o dono daqui. Eu tenho que usufruir das coisas que me competem desta minha casa aqui. Sim, eu sei muito bem, mas eu também sou enviado, sou de Deus. Onde, no final das contas, nós dois havemos de prestar as contas. Deixa isso aí, que não. Em algum momento, a alma dá o despacho nas coisas erradas. Isto porque o corpo que está dentro, que está em conexão com o mundo físico, tem mais porcentos de agir nas coisas erradas. E a este corpo, no final, este corpo aqui, ganha 100% a morte físico, com a probabilidade de ganhar mais 100% da morte depois dessa morte física. Qual é a probabilidade? Dependendo das obras em que exerce aqui. Enquanto vivo, ok? Você tem que saber que este corpo aqui vai ganhar 100% da morte, com a probabilidade de ganhar mais 100% da morte dependendo das suas obras. Atenção, despertem. A vida é difícil, mas é fácil com Deus. Me sigam e vamos aprender mais coisas neste ensino Despertai. Meu nome é Leonardo Mário Machado. Sigam este ensino Despertai. Deus vos abençoe.